inabalável, parte 4. Nós estamos crendo fortemente na inspiração do Espírito Santo sobre essa série, para que a nossa igreja possa estar alerta sobre o viver a vida da fé. A palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz: certamente a palavra da cruz, o evangelho de Cristo, é loucura para aqueles que se perdem, é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos, diz a Bíblia, é poder de Deus. Para nós os salvos, é poder de Deus. Eu tenho encorajado a igreja a crer, cada membro da igreja, cada família, a crer que hoje é tempo de milagre, hoje é tempo de viver o sobrenatural, agora somos nós os discípulos a verem o poder de Deus sendo manifesto em nossas vidas. O evangelho de Cristo não é religião, o evangelho de Cristo não é legalismo, a fé genuína não provém da religiosidade, a fé genuína não provém de legalismo, mas de uma crença pura na pessoa de Jesus. O evangelho é relacionamento que nós podemos ter com o nosso Pai, um relacionamento de pai e filho através da pessoa de Jesus. O evangelho não é rotina de ir à igreja como num ciclo religioso, vai e volta e cumpre uma liturgia. Não, o evangelho, diz a Bíblia, é poder de Deus. Essa série é para encorajar você a crer em milagres para hoje, para você a crer em manifestação do poder de Deus para hoje. Muitas pessoas têm vivido como se Deus não operasse mais hoje milagres, como se a fé não produzisse mais nada hoje, porque se acostumaram com uma vida religiosa onde nada acontece, onde nada é produzido. Mas eu quero te encorajar a crer que a palavra de Deus é a mesma, que Jesus é o mesmo poder, diz a Bíblia, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós. E eu e você podemos, se depositarmos nossa fé na palavra, na pessoa de Jesus, nós podemos sim viver uma vida sobrenatural, produtiva em fé no nome de Jesus. A fé inabalável não dá crédito a palavras desencorajadoras, por piores que sejam, e sejam de quem venham. Ela mantém o foco em Jesus e no poder de Jesus, naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele é, naquilo que ele pode fazer, naquilo que nós somos, em quem nós somos nele. A fé inabalável crê somente, a fé imparável, a fé inabalável que produz milagre, que te leva até o milagre, ela é imparável, ela crê somente. A fé inabalável não se desespera, a fé inabalável não desiste, não se conforma como o mundo está conformado, e infelizmente muitas pessoas na igreja conformadas com a situação miserável que vivem. A fé inabalável não se conforma, ela é firme, ela é constante, a fé inabalável é sólida. A fé fala, a Bíblia diz, crie, por isso falei. Nós que temos esse mesmo espírito de fé, cremos e por isso falamos. Essas palavras de fé que eu trouxe aqui agora foram temas da parte 3 que nós exploramos, aprendemos no domingo passado. E eu quero continuar com você hoje, eu quero usar texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 1. E nós vamos aprender aqui hoje, eu tenho certeza, vamos extrair coisas boas de mais 2 lindos exemplos de fé que tem muito a nos ensinar, eu tenho certeza. Veja aí comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 13. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes.
Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Até aqui, por enquanto. Esse trecho fala para nós, traz para nós a experiência desses discípulos que estavam ali, ainda não estavam acostumados a caminhar com Jesus, mas a graça em pessoa se apresenta ali para eles e os encontram em um momento de trabalho, onde a Bíblia diz que eles estavam cansados, lavando as redes, por passarem uma noite inteira tentando pescar algo, mas nada conseguiam pegar. Uma noite inteira de trabalho, a noite foi cansativa, sem muito resultado, e eles ainda estavam naquele momento ali lavando as redes. E eu quero chamar a sua atenção sobre essas redes que eles estavam lavando. Talvez você que vive na modernidade hoje e que pense em rede de pesca, com certeza você, na sua mente agora, você está pensando em uma rede super tecnológica, uma rede leve, uma rede cheia de modernidade e tecnologia que nós dispomos hoje em nosso tempo. Mas as redes naquela época eram redes sem nenhuma tecnologia, pesadas, algo que era difícil de manipular, para lavar, enfim, muito difícil de serem utilizadas, o que causava muito cansaço nas pessoas, o que tornava a tarefa de pescar ainda muito mais difícil. Vocês conseguem compreender isso? A tarefa de pescar era muito mais difícil, e eles passaram a noite nessa luta de tentar pescar, e quantas vezes as redes foram lançadas, você imagina quantas redes foram lançadas, quantas vezes, e ao trabalho de uma noite inteira, homens experientes, homens do mar, homens de vivência de pesca, eles estavam cansados. E Jesus agora, a multidão estava perto, e Jesus vê a oportunidade de ensinar aquela multidão, e os chama para ter um encontro com eles. E os chama e pede a Simão Pedro aqui para que o barco dele fosse disponibilizado, para que Jesus entrasse no barco e ele fosse um pouco mais para dentro do mar, para que ele pudesse ter amplitude de voz para falar com aquelas pessoas. Eu quero que você traga em mente agora que Jesus estava chegando ali para ter um contato com aqueles homens, mas os homens do mar eram eles, os discípulos, as pessoas que mais conheciam a rotina de pesca, o melhor momento para pescar, o melhor lugar para pescar, a técnica do pescar. Quem mais conheciam eram os discípulos, naturalmente falando, e não Jesus. Aqueles homens eram pescadores, homens do mar, e pensando naturalmente, se você pensar comigo naturalmente, seriam muito mais capazes do que Jesus de saber sobre tudo de pesca. E talvez ali por causa disso, o ego deles, a expertise deles, o conhecimento deles naquele momento poderia ser uma barreira. O conhecimento, a expertise deles, a técnica deles, naquele momento poderia ser uma barreira que poderia impedi-los de agir e agir sobre o que Jesus estava falando. E é aqui que até hoje muitos ficam. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem expertise em alguma área. Cada um de nós detém conhecimento em alguma área específica. Seja a sua área profissional, seja uma área de conhecimento que você, mesmo que não seja profissional, mas gosta muito de ler, seja algo que, sabe, te estimula a buscar informação e você lê, você se exercita, em qualquer que seja a atividade. E você se torna, às vezes, um expert. E você se torna, às vezes, um especialista naquele assunto. Mas quando você se encontra com Jesus e você precisa de algo que é sobrenatural, você precisa entender que a sua técnica nessa hora, que a sua expertise nessa hora, não pode fazer nada por você. Você pode tentar a noite inteira, a semana toda, o mês inteiro. Você já tentou, inclusive, a vida inteira e nada foi produzido. Mas ao encontrar Jesus e depositar a sua fé em Jesus, abrindo mão da sua técnica, da sua expertise, tem seu valor, tem sua vez. Mas quando você encontra com Jesus e quer viver um sobrenatural da fé, a sua expertise não pode fazer nada por você. Ela pode te atrapalhar, porque muitas vezes a gente entra num ciclo de tentar entender como um milagre poderia acontecer.
A gente fica pensando em algo, como que Deus vai fazer isso? É impossível, eu não vejo saída, eu não vejo caminho, eu não vejo meio, mas como eu leio muito, como eu sou uma pessoa, sabe, muito culta, que tem muito conhecimento, deixa eu pensar aqui, como que Deus pode fazer, como que Ele pode me ajudar, como que eu posso fazer até para ajudar Deus nisso aqui? E muitos param nisso, e aqueles discípulos poderiam parar nisso e dizer para Jesus, olha, a gente até já ouviu falar de você aí, mas na boa, quem entende de mar somos nós. Mas eles não fizeram isso. Eles não pararam aqui como muitos param. Eles não pararam aqui na expertise, na técnica deles. Eles decidiram ouvir Jesus. Sabe por quê? A fé inabalável vai além da nossa capacidade técnica. A fé inabalável vai além da nossa expertise. A fé inabalável vai além do nosso conhecimento. Ela lida com o sobrenatural. Escute, ela não lida com o natural. A sua expertise, seu conhecimento, sua técnica, isso é importante, mas ele vai lidar com o natural. A fé inabalável lida com o sobrenatural. Aqueles discípulos agora, experts naquilo que eles faziam, no mar, eles podiam agora estar diante de uma barreira e dizer, olha, ele não sabe o que está falando. Porque a gente entende. Eu sei o que eu tenho que fazer agora aqui no mar. Como que ele vai fazer isso? A noite toda a gente tentou, por que agora eu conseguiria? O dia inteiro você tentou, a semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira você tentou na sua força, na sua capacidade, na sua expertise. A fé inabalável depende do que Deus faz, do que Deus diz. A fé inabalável opera com o sobrenatural, não no natural. Por mais que fossem tecnicamente mais capazes, naturalmente falando, decidiram ouvir Jesus e agir sobre a palavra de Jesus. Então não pare aqui no seu entendimento, na sua técnica, na sua expertise. Não pare aqui. Vá além e ouça o que Jesus diz. A fé inabalável é espiritual. Ela é bíblica e ela depende só do que Deus diz. Ela vai além do entendimento. Ela vai além das circunstâncias. A nossa expertise e a nossa técnica muitas vezes vai nos levar a olhar o que as circunstâncias estão dizendo. E você sabe, nós não fomos chamados para uma vida de fé com base naquilo que nós sentimos ou vemos no natural, mas naquilo que a gente crê. A gente não nega o natural. A gente não nega a realidade, que muitas vezes é difícil. A gente não nega, o problema está ali, o problema existe. Mas a gente crê numa realidade que é ainda superior àquela que os nossos olhos conseguem ver. E se a gente não crer nisso, em nada nós somos diferentes dos que estão lá fora, que professam apenas uma fé natural. Já conversou com pessoas que dizem, não, eu tenho fé. Mas se você for analisar a fundo, a fé dessas pessoas, ela é apenas natural. É a fé que só consegue celebrar, por exemplo, e agradecer depois que vê. Mas a fé sobrenatural celebra e agradece antes de ver no natural. Porque Deus já disse na palavra. Se você vai a fundo, você percebe que a fé é natural. É como Tomé, naquele momento em que disseram para os discípulos, Jesus ressuscitou, como ele disse. E essa é a beleza da nossa fé. Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a diferença do cristianismo. Jesus Cristo está vivo. A gente não serve, não vive por alguém que está morto. Ele está vivo para sempre. Mas Tomé, demonstrando que estava em um momento de fé completamente natural, disse, eu vou crer se eu tocar na ferida dele. Eu vou crer se eu colocar o dedo nele. Você consegue perceber que isso é uma fé natural? Essa fé não produz nada para ninguém. É a fé que depende das circunstâncias, que precisa ver, tocar, sentir, pegar. Você não foi chamado para viver sobre essa fé, mas uma fé espiritual, bíblica, que só depende do que Deus diz. Não depende do que as circunstâncias estão mostrando. Aliás, mais uma vez, é isso que nos difere dos que estão lá fora. A gente crê antes de ver. A gente crê porque a palavra diz e nos encoraja a viver isso. A noite inteira trabalhando, experts naquele assunto, mas deixaram de lado a expertise, o conhecimento, a técnica natural para dizer, sob sua palavra, lançarei as redes. Sabe o que eles estavam fazendo aqui? Sobre tua palavra eu vou agir. Às vezes Deus vai te direcionar pelo Espírito Santo a coisas que a sua técnica vai dizer, mas como isso?
Às vezes Deus vai te mostrar algo que na sua técnica, no seu conhecimento, no natural, você vai dizer, mas que loucura. Mas como isso? Como é possível? É a sua vez de escolher. Seguir com a sua técnica e com os resultados que ela pode te dar. Ou dizer, sob sua palavra, sob sua direção, Espírito Santo, eu vou agir, eu vou lançar a rede. A fé, ela vem sempre acompanhada de obras, de ações correspondentes. A fé, ela vem sempre acompanhada de ações correspondentes. E a ação correspondente daqueles discípulos, quando a graça em pessoa vem até eles e diz, olha, agora vão lá agora aí, lancem as redes para pescar. Muito além de dizer, sobre sua palavra lançaremos as redes, eles que estavam lavando as redes, pararam de lavar as redes, reuniram as redes e lançaram como Jesus pediu para fazer. Sabe por quê? Porque a fé inabalável, ela é acompanhada de ações correspondentes. Para agora tudo que tem, Jesus falou, a gente está de olho na palavra dele, a gente está de olho nele, é aí que a gente vai agora seguir. A fé inabalável, ela é acompanhada de ações correspondentes. Ela não depende das circunstâncias físicas, do natural. Ela depende 100% do que a palavra diz, do que Deus diz. O versículo 7 diz, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E agora, como que a expertise explica isso? Como que o conhecimento e o entendimento natural explica isso? Uma noite inteira, os experts, dependendo do seu esforço e dependendo da sua expertise e conhecimento, a noite inteira nada pegaram, mas sob a palavra de Jesus, 2 barcos se encheram a ponto de irem a pique, a ponto de já estarem quase afundando de tanto peso de peixe. E como que se explica isso? A fé natural, ela consegue falar e tocar e explicar circunstâncias, mas a fé inabalável, bíblica, sobrenatural, ela produz coisas que no natural não se explica. E a gente fica com a cabeça tentando entender. E paralisa, tentando entender, ao invés de entender, dependa. Ao invés de entender, queira depender de Deus. Depender de Deus. Eles não chamaram Jesus ali naquela hora e disseram, fala para mim qual é o lado, fala para mim qual a profundidade, fala para mim qual é o melhor lugar, me explica esse milagre. Não, sobre sua palavra a gente vai lançar, porque a gente crê que você tem algo por nós, que você tem algo para nós. A fé inabalável é a que te conduz até o milagre sobrenatural. Vou falar de novo. A fé inabalável é ela que te conduz ao milagre sobrenatural. O natural você pode fazer, mas o milagre sobrenatural é a fé inabalável que vai te conduzir a esse lugar. A fé imparável, inabalável na pessoa de Jesus, ela vai te conduzir ao sobrenatural. Não importa o tanto que você já trabalhou, não importa o tanto que você já se cansou, descanse agora na palavra de Jesus e você vai viver um sobrenatural. Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Os barcos, você percebe que o barco não deu conta? Tinha tanto que chama outro para encher também. Chama outro para encher também. E quantos estivessem ali seriam cheios, porque a fé inabalável opera com o sobrenatural, não com o natural. O versículo 8 diz, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E aí eu quero dizer para você que a experiência da fé em Jesus te faz enxergar a necessidade de dependência total dele e de exercer metanoia, o genuíno arrependimento, a mudança de mente. É a fé sobrenatural na pessoa de Jesus que vai te levar para esse lugar. E agora eu quero chamar a atenção para uma coisa muito interessante. É engraçado que a religião ensina que primeiro a pessoa tem que se arrepender para depois ser abençoado. E muitos estão do alto do Monte Sinai pregando, arrependam-se porque vocês vão para o inferno, miseráveis. Deus vai castigar vocês. Eu pergunto, como que esse morto, como que esse miserável pecador pode se arrepender se não teve um encontro com o amor e com a graça?
Você percebe que esses discípulos que ainda não andavam com Jesus, depois de um encontro com a graça em pessoa, que é o Senhor Jesus, ao olhar para essa graça, aí que vem a admiração, aí que vem o sentimento de como eu dependo, como eu preciso disso, aí que vem metanoia, o genuíno arrependimento. Enquanto a religião está tentando à força fazer com que as pessoas se arrependam e não conseguem produzir nada, o genuíno evangelho mostra que é o encontro primeiro com a graça que está em Jesus Cristo que gera o genuíno arrependimento, que gera a genuína admiração, amor por Jesus. Pregue a graça, pregue o amor incondicional, mostre Jesus como ele é, e as pessoas vão ficar admiradas desse amor, dessa graça, e vão sim se arrepender das suas vidas pregressas e vão se entregar ao Senhor Jesus Cristo. É a graça que vai conduzi-las para isso, e não o contrário. É a graça que vai conduzi-las para isso. Amém, gente? Como aqueles homens que estavam no barco ali agora, eles não foram repreendidos, nada. A graça só se apresentou a eles e mostrou o caminho mais excelente. Aí, ao olhar para a graça, ele chega à conclusão: olha, eu sou pecador. É isso aí, gente. É a graça, é a presença de Jesus, é esse contato com Jesus, com a graça de Deus que vai nos levar ao genuíno, que vai levar todo homem, toda mulher ao genuíno arrependimento. Você vê que agora eles olham para Jesus e falam: olha, eu sou pecador. Ali acontece o genuíno arrependimento. E aí, gente, o texto diz, no versículo 10, bem como Tiago e João, né, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, todos ficaram ali admirados. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Daqui em diante, vocês serão pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Você consegue entender? A religião não produz nada, mas o encontro verdadeiro com a graça e com o amor de Deus leva ao genuíno arrependimento. Amém, gente? Não é bonito isso? Não é lindo isso? Continue pregando a graça, continue pregando o ágape, o amor genuíno. É diante desse amor, é diante da perspectiva desse amor de Cristo que as pessoas vão chegar à conclusão: eu dependo desse amor, eu quero esse amor, essa vida aqui não serve de nada para mim, eu sou um pecador e eu preciso agora me tornar um justo em Jesus. E a partir dali viverem uma vida nova em Cristo Jesus. A experiência da fé vai te aproximar ainda mais de Jesus. O que a experiência da fé faz? Ela te aproxima ainda mais da graça, ela te aproxima ainda mais de Jesus. Seu relacionamento com Ele passa a ser um relacionamento que vai muito além de religião. É vida, todos os dias, é vida abundante. Amém, gente? Quantos querem esse relacionamento todos os dias? Vida abundante, não um relacionamento religioso. Jesus não tem religião para você, ele não é religião, mas ele quer um relacionamento de vida e vida abundante para você. Ele tem isso disponível para você. Olhe para a graça e você vai conseguir viver esse milagre. A fé, a experiência da fé vai te aproximar ainda mais com Jesus. São suas experiências de fé. São suas experiências de fé que vão te aproximar ainda mais do Senhor Jesus. Mas, pastor, como eu posso saber se Deus quer? A pesca maravilhosa se encerra aqui e o segundo caso começa a acontecer. No versículo 12, a Bíblia continua o texto dizendo: aconteceu o quê? Estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Percebe? Um homem coberto de lepra, uma doença incurável, para a época, uma doença incurável, chega e encontra Jesus, e a pergunta que ele faz, aliás, a afirmação que ele faz é: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Observe que aquele homem demonstrou, nessa frase que ele libera, nessa conversa que ele tem com Jesus, ele demonstrou que ele não tinha nenhuma dúvida sobre o poder de Deus. Percebeu isso? Mas ele tinha dúvida sobre a vontade, se ele queria ou não. Tá claro isso aqui para você? Ele demonstrou que não tinha dúvida alguma sobre o poder. Se você quiser, você pode. O poder para ele estava claro, o poder de Jesus de fazer estava claro. Mas ele tinha dúvidas em relação ao querer, à vontade de Deus. Essa é ainda a dúvida de muitas pessoas hoje.
E essas pessoas gastam tempo e tempo e tempo pensando e ponderando sobre se Deus quer ou não. E muitas vezes sobre algo que não é específico para a vida delas, mas algo que já está extremamente claro pela palavra. E elas continuam perdendo tempo, ponderando, pensando se Deus quer ou não. Você já imaginou se aquela mulher do fluxo de sangue, nós contamos aqui, nós extraímos do texto dessa mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue, nós extraímos preciosos ensinamentos sobre essa história aqui. Eu quero voltar um pouco para ela, só num ponto para dizer para você. Você imagina se essa mulher, diante da multidão, ao ouvir a fama de Jesus, está ali com Jesus, vê que ele estava passando, indo socorrer a Jairo, outra pessoa que estava ali. Você imagina se essa mulher, na hora da ação de fé dela, ela pensasse, peraí, mas será que ele quer? Deixa eu ver aqui, eu vou perguntar a alguém, eu vou orar e eu vou... Deixa eu ver aqui se ele quer. Será que ele quer? Certamente ela iria parar, ponderar, pensar, orar, perguntar a alguém mais experiente, um religioso da época, talvez um sacerdote estava ali. Será que ele quer? Olha, eu não sei, eu estou na dúvida aqui. Será que ele quer? Eu quero dizer para você que se ela faz isso, ela ia perder o bonde. A multidão estava passando, Jesus estava atravessando, e se ela ficasse ali nessa questão filosófica muitas vezes, será que ele quer ou não? Será que ele quer? Eu não sei se ele quer, se eu intervenho ou não. Você percebe pelo texto que ela não pensou nisso, ela só agiu em fé e tocou em Jesus. Ponto. Ponto. Amém, gente? Muitas pessoas hoje estão ponderando muito sobre isso, porque não conhecem a vontade expressa de Deus na palavra dele. A vontade expressa de Deus na palavra dele. Tem muitas coisas que a gente precisa orar e perguntar a Deus. Para onde eu vou, Senhor? O que é que o Senhor quer? Qual a tua vontade? Normalmente coisas específicas, a ver com um plano específico para mim e para você, mas sobre aquilo que a palavra diz, que é vontade expressa de Deus, a gente não precisa orar nem perguntar, a gente só tem que crer. A gente só tem que crer. Se aquela mulher ficasse ponderando e pensando e falando com um ou outro sobre isso, acredite, ela ia perder o bonde. E tem mais. Perdendo o bonde, ela ia agradar muitos religiosos que iam dizer, muito bem, você ficou aí perguntando, pensando, né, se era ou não a vontade de Deus. Muitos religiosos naquela época iriam elogiar esse ato dela, mas sabe o que ia acontecer? Ela ia ficar de boa com os religiosos, com os entendedores, com os filósofos, mas isso não ia produzir nada na vida dela. Isso não ia ajudar ela em nada. Mas a fé que creu somente fez com que ela agisse independente de qualquer circunstância, barreira ou paradigma. Eu vou e ponto. Você sabia que não houve um só caso na palavra de Deus de pessoas que foram até Jesus e ele disse, não quero? Não houve um só caso que Jesus disse, não quero. Ou então, não, hoje não. Vem amanhã, só depois. O céu está fechado. Não estou afim hoje. Não quero. Filha de Deus, essa doença é para que você possa aprender alguma coisa. Deus quer te ensinar alguma coisa, fique com a doença aí. Engraçado, né, que as pessoas que pensam assim oram por cura, né? Se é de Deus, então não ore não. Pelo contrário, ora para a doença ainda crescer ainda mais, ué. Você não quer orar contra Deus? Não houve só um caso em que Jesus disse, não quero hoje, o céu está fechado, não vou operar hoje, não venha. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, Jesus foi a Nazaré, na terra onde ele foi criado, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque ele não queria? Não, porque não criam nele, diz a Bíblia. A terra que ele foi criado, as pessoas quando começaram a ouvir falar, e até iniciaram assim uma questão de fé, que legal, tá vindo um homem aí, de repente alguém falou, é Jesus. Jesus? Filho de José? De Maria? Seus irmãos que estão aqui, suas irmãs estão aqui, que conviveram com a gente. É ele, Jesus? Pelo amor de Deus, não. E a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres, porque não creram nele, porque não criam nele. Mas ele foi para lá, como em todos os lugares que ele andou, e todos que chegavam até ele, alcançavam milagres. Não tem um exemplo na Bíblia que Jesus disse, não quero. É isso mesmo. Não tem um que ele disse, não quero. Mas aonde ele encontrava fé? Fé naquele que estava ferido, fé naquele que estava doente, fé na família dos possessos, no amigo do possesso. Ele mostrou o que queria e fez, e foi adiante e produziu milagres naquele lugar. Milagres naquele lugar.
Para quem lhe perguntou abertamente, você quer? Ele disse, quero. Para quem ele perguntou, você quer ser curado? E ele ouviu um sim, o milagre aconteceu. Para quem nem se lembrou de perguntar e seguiu em frente, encorajado pela fé e tocou nele e chegou nele, viveu um milagre sobrenatural da fé. O grande problema com essa questão é que muitos param aqui. E sabe por que param? Porque não conhecem a palavra. Porque a vontade de Deus está expressa na palavra dele. Expressa na palavra dele. E essas pessoas paralisam. Esse é o problema, gente. Paralisam em questões que a Bíblia deixa claras sobre a vontade de Deus. Paralisam em questões porque veem, estão olhando e fazendo doutrina por causa do exemplo de A, B ou C. Do fulano de tal, do pastor tal, do ciclano de tal. Não faça doutrina com base em exemplos específicos. Você não sabe da situação. Faça com que a sua fé creia e ande de acordo com o que a palavra diz expressamente. Todos os outros casos de exceções são exceções. E se você for a fundo, tem fundamentos que vão explicar aquilo que talvez você jamais entenda, só Deus entende. Mas o que é regra, o que está expresso na palavra de Deus, é sobre isso que você faz doutrina. É sobre isso que você tem que crer. Vou te propor uma coisa então. Veja se você consegue entender o que eu vou falar. Eu vou te propor uma coisa então. Enquanto Deus não te disser que não quer, siga crendo. Entenda o que eu vou falar. Enquanto Deus não te disser expressamente não quero, o que é que você faz? Siga crendo. Eu sei que Ele não vai te falar. Você pegou? Ao invés de paralisar e ficar, eu estou esperando. Imagina a mulher do fluxo de sangue. Jesus passando e ela se movimenta em fé, de repente ela, peraí, eu tenho que ter certeza se ele quer ou não. E aí ela paralisa e fica ali. É onde muitos estão hoje. Entendam o que eu estou falando espiritualmente, é onde muitos estão hoje. Sabe por quê? Por causa do guru da internet. Por causa do pregador da internet. Os desencorajadores. Os que não creem em milagre para hoje. Os que não creem em batismo com o Espírito Santo, em dons de línguas, os que não creem, tem um monte de desencorajadores aí hoje. E você está emprestando seu ouvido. Aí está parado ali, paralisado. Então vou te propor um caminho melhor. Siga em frente, meu irmão. Não pare de forma alguma. Enquanto Deus não te disser expressamente, não quero, siga em frente. Como eu sei que Ele não vai te dizer não quero, você vai seguir em frente. Siga em frente, siga em frente, siga em frente. Agora, se você quiser ouvir expressamente o que a palavra diz sobre essa vontade, e não a experiência de um ou outro, o versículo 13 dá a dica para você. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero, e fique limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ele disse, eu quero, fique limpo. Ele disse, eu quero, fique limpo. Jesus nunca disse para um eu quero e para outro, para você não quero. Jesus nunca disse. Vocês entenderam a dica que eu dei, gente? Tá claro isso? E o pastor pregou que Deus vai dizer para alguns não quero. Eu preguei isso? O que eu estou dizendo é que você que de forma, na minha opinião, não tão inteligente, fica travado, parado, esperando Ele dizer se quer, inverta a coisa. Siga em frente. Siga em frente. Se Deus expressamente não me parar dizendo não quero, siga em frente. Como eu sei que Ele não vai fazer isso, você vai seguir em frente em fé. Está claro isso? Agora você viu que Ele disse para aquele ali, eu quero, seja limpo. Agora eu quero dizer para você, Jesus atuando, não é? Você crê que Jesus atuando, Ele era a expressão exata do Pai? Você crê nisso? Jesus atuando, agindo, falando, operando, curando, libertando, Ele é a expressão exata do Pai. E o Pai? O que o Pai pensa nessa hora? Se eu quisesse ouvir o Pai, Atos 10, 38. Diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele.
A fé inabalável crê pela palavra que Deus quer a cura, que Deus quer o seu bem, que Deus quer o seu milagre, que Deus quer a sua alegria, que Deus quer. Ela crê pela palavra. Me escute de uma vez por todas. Quando o assunto é cura, libertação genuína, quando o assunto é provisão, aquilo que a palavra diz expressamente que em Jesus nos pertence, tudo que está no entorno de fazer o bem, Deus assina embaixo. Quando o texto de Atos diz que Jesus saía curando e Deus era com ele, Deus assinava embaixo. Jesus ia libertando e Deus era com ele, assinava embaixo. Eu quero isso, é isso que eu quero. Jesus ia transformando e Deus assinando embaixo, eu quero. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra diz. E Deus era com ele. Deus era com ele. Quando se trata de tudo que está no entorno de fazer o bem, Deus está no negócio. Deus está assinando embaixo. A Bíblia diz isso. Jesus andava por todos os lados e curando a todos e libertando, porque Deus assinava embaixo, porque Deus era com ele. A fé inabalável não para com questões filosóficas de quem diz saber de coisas. Ela só age e vai em frente crendo pela palavra. Ela age, vai em frente crendo pela palavra. Pela palavra. E eu quero profetizar, você que está parado em questões filosóficas, você que está parado na palavra do guru que te ensinou coisas que não vão produzir nada para você, se destrave hoje em nome de Jesus. Não faça doutrina, não substitua o que a palavra diz expressamente. Não substitua por uma situação específica de A ou B, que você nunca, jamais vai entender o todo. Nunca, jamais vai entender o todo. Creia no que a palavra diz e siga em frente, como aquela mulher que não parou por nada, inclusive para pensar se ele queria ou não. Ela só agiu em fé porque cria que o poder estava nele e que ela poderia sim. Ela também era uma filha que queria ser abençoada e poderia ser abençoada sim ao encontrar Jesus. É esse encontro da graça que vai te abençoar. Amém, gente? A fé inabalável é assim, ela não para. A fé inabalável vai até o final. Ela não é a mais confortável, mas é ela que vai te conduzir ao sobrenatural. É só ela. É só ela que vai te conduzir ao sobrenatural.